Hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o TFG de Arquitetura e Urbanismo, ou enfim, TCC, cada curso chama de uma maneira, mas o trabalho final de graduação de Arquitetura e Urbanismo. E a primeira coisa que eu queria pontuar é que geralmente as pessoas subestimam muito o curso de Arquitetura e Urbanismo, que é um curso super tranquilo de fazer, de boa. E aí quando você chega na faculdade, no primeiro ano, realmente você tem essa impressão de que é tudo novidade, tudo lindo, mas a partir do segundo ano a coisa começa a ficar um pouco esquisita e você fala, não sei se era bem isso que eu estava pensando. E para quem não me conhece, meu nome é Matheus, eu me formei em Arquitetura no ano de 2020, então faz mais ou menos uns 4 anos atrás. Eu entrei no curso de Arquitetura e Urbanismo pelo ProUni em 2015, provavelmente como a maioria das pessoas que tem interesse pelo curso de Arquitetura e Urbanismo, eu sempre fui aquela criança que adorava brincar de casinha, de montar casinha, montar móveis, tudo que envolvia algum tipo de projeto e execução era muito interessante para minha criança. E foi com essa energia e entusiasmo que eu cheguei no primeiro ano de arquitetura e quando eu vi tudo aquilo eu falei, nossa, é com isso que eu vou trabalhar até o fim da minha vida, só que não. E eu comecei a perceber a partir do segundo ano que a arquitetura no campo da técnica, essa coisa mais da construção, ela não fazia muito sentido para mim. Eu sempre ficava meio distanciado. Toda essa exatidão, essa parte de cálculo, aquilo me distanciava muito daquela paixão que eu tinha em mente pela arquitetura. Até porque para mim na vida sempre fez muito sentido e eu sempre admirei as pessoas que são cheias de dúvida. Para mim a arquitetura de alguma forma funcionava da mesma maneira. Para mim a arquitetura sempre fez mais sentido no campo do experimental, do teste, do sensorial e da capacidade que ela tinha de promover algum tipo de comportamento e não necessariamente da coisa construída em si. E essa foi outra coisa que eu também fui me desconstruindo ao longo da minha formação, mas também depois a gente acaba tendo essa crença de que a arquitetura é capaz de resolver todos os problemas do mundo. Não que a arquitetura não tenha esse potencial de curar essas deficiências sociais, políticas, ela tem esse potencial, só que ela sozinha, congelada, ela não passava de um amontoado de tijolo. E aí foi a partir disso que eu comecei a me interessar mais por pessoas, por grupos, coletivos que trabalhassem a arquitetura mais no campo do experimental, do sensorial. Foi onde eu acabei encontrando essa arquitetura que eles chamam de arquitetura efêmera, que basicamente é uma arquitetura que ela tem data para ser retirada. É um tipo de intervenção que você faz, mas que você sabe que depois de um prazo você vai tirá-la dali. E aí eu comecei a estudar alguns projetos que tinham essa característica efêmera, como por exemplo o Festival de Luzes em São Paulo, vários projetos do Jaime Lerner, que é um arquiteto super conhecido nesse campo de intervenção, também do Guto Requena, que faz umas intervenções que até hoje, para mim, assim, são absolutamente incríveis. E aí eu comecei a perceber na faculdade, nessa época, que a maioria das pessoas estava completamente desesperada por conta do TFG, gente chorando, gente de fato perdendo a cabeça por conta dessa etapa final. E eu decidi para mim que eu não ia passar estresse nessa fase, que essa fase para mim eu ia tentar levar o mais tranquilo possível. E uma dica que eu posso dar, talvez a mais importante delas, é que vocês escolham orientadores para acompanhar o trabalho de vocês, que vocês tenham intimidade, que faça sentido, que acredite no seu trabalho. Essa é uma das principais coisas para que essa etapa seja mais leve. Então, não vai escolher um orientador X ou Y só porque o cara é o mais fodão no assunto. E vai ser complicado para você passar um ano trabalhando com uma pessoa que você não tem nenhum tipo de intimidade ou que de alguma forma não acredita na sua proposta de trabalho. Nessa época eu já tinha definido a minha área de trabalho, que ia ser o centro da cidade de Ribeirão Preto, que é a parte que guarda a maior quantidade de edifícios históricos da cidade. E eu também já tinha definido o problema, que era o esvaziamento da área central de Ribeirão Preto durante o período da noite. E aí no meio desse processo eu precisei ir para campo para poder entender e ver como que essas atividades se organizavam lá na região central e eu acabei descobrindo vários movimentos sociais, coletivos, grupos de dança, de teatro que já ocupavam esse lugar e que já estavam ali meio que mantendo essa área, essa faísquinha de vida que ainda tinha. Então esses movimentos, essas atividades foram identificadas, depois elas foram mapeadas e a partir do momento que eu mapeei elas eu comecei a traçar uma espécie de mapa imaginário que ligava essas atividades entre si ou que ocupava essas lacunas que estavam vazias entre essas atividades. E aí com essas atividades já mapeadas eu comecei a traçar os preceitos do meu trabalho, que seria tipo o princípio, né? O que eu deveria levar em consideração a fazer uma intervenção, a propor uma intervenção nessa área, já que eu estava lidando com duas coisas, duas variáveis que são diferentes, assim, né? Que uma é que já existia uma ocupação nesse lugar e outra que era a noite. Eu estava falando especificamente de um período, porque durante o dia o centro não sofre com esse esvaziamento, é só na parte da noite. Então, por conta dessa particularidade, eu comecei a traçar alguns preceitos e eles foram o seguinte. O primeiro foi iluminar a noite sem destruir ela. O segundo foi respeitar o ritmo biológico de quem já mora lá. O
terceiro foi garantir a segurança do local, respeitando as liberdades individuais. O quarto foi preservar o caráter de transgressão da noite, que ela tem esse caráter próprio de ser algo transgressor, né? A própria noite já tem isso. O quinto foi incentivar as mais diversas ocupações, né? Além das que já existiam no local. E o sexto foi evitar a todo custo o processo de gentrificação. E aí depois, já com o mapa traçado, os preceitos bem definidos, eu comecei a de fato desenhar o que ia se tornar essa minha intervenção. E aí eu dei uma viajada na maionese para conseguir chegar no resultado e acabou se tornando no que virou, que são esses objetos luminosos em forma de silhueta humana, né? Como se estivesse imitando a silhueta de uma pessoa. A escolha dessa forma, né, da silhueta humana, pode parecer um pouquinho aleatória, talvez até tenha sido mesmo, mas o objetivo que eu tinha é de que ela simulasse mesmo a presença humana nos locais onde a gente já não tinha presença humana real. Então eu ia trazer isso em forma de luz. E aí com esse mapa traçado eu selecionei 7 espaços dessa região que iriam receber essa intervenção. E aí para facilitar essa visualização mesmo do contexto maior, eu mandei imprimir uma maquete em 3D que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Vou ver se eu consigo. Quieto. E aí eu levantei pelo SketchUp todo o quadrilátero central, que seria a minha área de intervenção, com os gabaritos, né, que são as alturas dos prédios. E aí, como no TFG a gente não apresenta só o conceito do projeto, mas também um projeto técnico, né, ele acabou virando isso daqui. Aí, em todo momento eu tentei deixar muito claro durante a minha apresentação, mas também no meu caderno, que essa intervenção não era uma intervenção com um caráter de adereço estético ou de decoração. Que o intuito dessa intervenção, na verdade, era para atrair de novo o olhar das pessoas para esses locais que já foram protagonistas da noite, mas que hoje não eram mais. E aí lembrando também que esse projeto ele vem acompanhado de um caderno que dá todo o contexto histórico da tua intervenção, né? E o meu virou isso daqui, vou mostrar para vocês. Esse daqui foi o caderninho que eu fiz para apresentar o projeto, né? Então ele traz justamente o contexto. Ribeirão Preto era uma cidade que era muito conhecida por conta dos teatros, por conta da vida noturna agitada e também algumas coisinhas que aconteciam aqui e atraíam muita gente de fora para a cidade. Então, basicamente, o contexto do meu projeto falava como Ribeirão Preto era protagonista no cenário da noite e de repente ela deixa de ser. E aí, em resumo, minha apresentação foi super legal, eu tirei nota máxima. Posteriormente, eu também recebi um convite para apresentar esse trabalho no Conlab, que é o Congresso Luso-Afro-Brasileiro. E aí eu apresentei, também foi super legal. Acho que engoliu um mosquito. E tudo isso fez com que eu viesse a trabalhar depois na área da iluminação, mas isso é uma história que eu deixo para um próximo vídeo. Então eu espero que de alguma forma eu tenha te ajudado. Se você é estudante de arquitetura, se você está chegando perto dessa fase do TFG, ou se você ainda nem começou a faculdade, mas também não imaginava que tinha essa possibilidade de apresentar um TFG não só de construção, mas também de outros tipos de intervenção. Não pode. Eu definitivamente não tô aqui para falar o que é certo ou o que é errado, porque a percepção do curso de arquitetura ela é muito particular no contexto de cada pessoa. Então, o seu contexto social, o seu contexto psicológico também no momento do curso, porque a gente sabe que não é fácil o curso de arquitetura, quanto mais vai se aproximando do fim, mais vai ficando difícil. E pode ser que a minha experiência funcione muito bem para quem não consegue ter essa identificação com a arquitetura construída em si, e pode ser que para outras pessoas não faça sentido nenhum também, tá tudo bem. E eu vou deixar o link aqui na descrição do meu trabalho completo, se você quiser ver. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal. E se você tiver alguma dúvida, alguma coisa que eu possa ajudar, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder.